Disseram que eu não ia conseguir. Disseram que meus sonhos acabaram ali. Quando os meus pés se quebraram, me zombaram, me criticaram, me mandaram para a terra de Lodebar, terra que se chamava esquecimento. E naquele lugar sozinha fiquei, humilhada, desamparada, mas no coração havia uma esperança. O rei prometeu não se esquecer de mim. Eu sei que esse dia vai chegar, e a carruagem do rei na cidade vou ver entrar pra me buscar. Eu vou me assentar na mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei, e todos que me humilharam vão me ver ali, e vão ter que saber que eu fui convidada assim. Eu vou receber a terra que perdi e todos os tesouros que meu pai deixou, quando na batalha teve que lutar e a sua vida foi levada. É assim, quando Deus promete, o tempo pode passar, mas de você não se esquece. Não esquece não, de você ele não se esquece. Não esquece não, de você ele não se esquece. Oh glória, eu e você, meus irmãos, vamos sentar na mesa do rei, meus irmãos. E todos aqueles que humilhou a mim e você vão ter que ver a mesa preparada para mim e para você, meus irmãos. Porque nessa manhã Deus já preparou a mesa para mim e para você, meus irmãos. Perante aqueles que zombaram de mim e de você, perante aquele que humilhou a mim e você, perante aquele que desamparou a mim e você, meus irmãos. Porque Deus faz assim, meus irmãos. Deus pega aquele que foi humilhado, foi desamparado, meus irmãos, e exalta, meus irmãos, e honra, meus irmãos. E todos aqueles, meus irmãos, que não deu nada por mim, por você, vão ter que ver eu e você sentado na mesa do rei. Porque Deus já preparou, meus irmãos, a mesa para mim, para você sentar. A mesa para mim, você se banquetear, meus irmãos. Porque Deus é fiel, Deus ele é justo, meus irmãos. Porque os humilhados serão exaltados, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Desde já quero desejar um bom dia para todos meus irmãos e a paz do Senhor. Que está falando da irmã Tatiana. Eu vou trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 8. Amém, meus irmãos? Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 8. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Só até aqui, meus irmãos. Que Deus está falando para mim, para você nessa manhã, meus irmãos. Que Ele viu que eu e você, mesmo na nossa pouca força, meus irmãos, eu e você não deixou de buscar Ele. Eu e você não deixou de ir para a casa dEle. Eu e você não deixou de adorar Ele, meus irmãos. É por isso que nessa manhã, meus irmãos, Deus vai abrir a porta para mim e para você, meus irmãos. Porque eu e você, mesmo na nossa pouca força, meus irmãos, a gente não deixou de fazer a vontade dEle. A gente não deixou de buscar Ele. É por isso, meus irmãos, que hoje Ele vai abrir a porta para mim e para você. Porque Deus Ele é fiel, meus irmãos. E quando eu e você, meus irmãos, adora o Senhor, quando você busca Ele, meus irmãos, independente da situação, independente da circunstância, meus irmãos, Deus Ele se agrada. Deus honra a mim e a você, meus irmãos. E é por isso que nessa manhã Ele vai abrir a porta para mim e para você, meus irmãos. O que estava fechado a partir de hoje, meus irmãos, vai se abrir. Porque Deus está abrindo, meus irmãos. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Aqui Deus fecha, ninguém abre, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E a porta hoje, meus irmãos, vai ser aberta para mim e para você. Queira o inimigo ou não queira, meus irmãos. Porque quando Deus manda, meus irmãos, está mandado. Quando Deus ordena, está ordenado, meus irmãos. E Deus hoje, meus irmãos, já deu ordem para as portas se abrir para mim e para você, meus irmãos. Porque chegou o meu tempo, meus irmãos, de viver o que Deus tinha para mim e para você. E a partir de hoje, meus irmãos, a porta vai se abrir para mim e para você, meus irmãos. Porque mesmo eu e você, na nossa pouca força, a gente não deixou de buscar o Senhor. A gente não deixou de adorar o Senhor. A gente não deixou de fazer a vontade dEle, fazer a obra dEle. E é por isso que nessa manhã Ele vai abrir a porta para mim e para você, meus irmãos. E ninguém pode pedir. A partir de hoje, meus irmãos, que não estava andando, vai começar a andar. O que não estava fluindo vai começar a fluir, meus irmãos. Porque Deus hoje está destravando tudo na minha e na tua vida, meus irmãos. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenha todos um ótimo domingo.